A noite de 16 de dezembro de 1999 já havia caído sobre a capital de Goiás quando a rotina de uma das famílias mais famosas do Brasil foi estilhaçada. Wellington Camargo, irmão da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, estava em sua residência no Jardim Europa, em Goiânia. Cadeirante devido a sequelas de uma poliomielite na infância, Wellington levava uma vida reservada. Por volta das 22 horas, a tranquilidade deu lugar ao pânico absoluto. Homens armados e encapuzados invadiram o imóvel com violência, rendendo os presentes com precisão cirúrgica. Sem dar explicações, os criminosos carregaram Wellington de sua cadeira de rodas, jogando-o no banco de trás de um veículo que arrancou em alta velocidade, sumindo na escuridão das avenidas goianas. Começava ali um dos episódios mais dramáticos, longos e cruéis da crônica policial brasileira. Um sequestro que se estenderia por quase 100 dias e paralisaria o país diante das telas de televisão. A notícia do crime se espalhou como fumaça. Inicialmente, a polícia e a família tentaram manter o caso sob sigilo para não comprometer as primeiras investigações, mas a magnitude do nome Camargo tornou o isolamento impossível. O Jardim Europa transformou-se em um formigueiro de jornalistas, viaturas e curiosos. Enquanto a opinião pública tentava entender como uma falha de segurança tão grave havia permitido a captura de um homem indefeso, os sequestradores já cruzavam as divisas estaduais por estradas vicinais de terra, evitando barreiras policiais. Wellington foi levado para o interior, um destino incerto e isolado que serviria de cenário para o seu pior pesadelo. A fragilidade física da vítima impunha uma urgência médica que os criminosos ignoravam por completo. A cadeira de rodas ficara para trás, e a dependência de Wellington para tarefas básicas tornou-se uma arma psicológica nas mãos dos captores. Nos primeiros dias de cativeiro, o silêncio dos criminosos torturava a família. Não havia pedidos de resgate, bilhetes ou telefonemas. A estratégia do grupo era clara: desestabilizar emocionalmente Camargo através da ausência absoluta de informações. Na mansão da família, o telefone fixo era monitorado de perto por técnicos anti-sequestro da Polícia Civil de Goiás e agentes federais. Cada segundo de silêncio aumentava a angústia de Zezé, Luciano e do patriarca Seu Francisco, que viam o tempo correr contra a saúde de Wellington. O que a investigação logo perceberia era que não se tratava de amadores atraídos pelo oportunismo, mas sim de uma quadrilha altamente profissional, liderada por mentes calculistas que sabiam como manipular o circo midiático que começava a se formar. E quando o primeiro contato finalmente aconteceu, a exigência financeira veio acompanhada de uma frieza que indicava que aquele cativeiro seria um jogo de xadrez de longa duração, onde a menor falha custaria uma vida. Quando o primeiro telefonema dos sequestradores quebrou o silêncio da casa da família Camargo, a voz do outro lado da linha não demonstrava pressa. Com um sotaque frio e pausado, o negociador do bando exigiu a quantia astronômica de $5 milhões para libertar Wellington com vida. O valor, fora da realidade até mesmo para os padrões de artistas de grande sucesso, foi usado como um teste de estresse. A quadrilha sabia que os Camargo tinham recursos, mas movimentar uma quantia tão colossal em moeda estrangeira, sem chamar a atenção do Banco Central e do Fisco, era uma missão quase impossível. Zezé de Camargo assumiu o papel de principal interlocutor nas negociações, assessorado nos bastidores por especialistas em gerenciamento de crises que tentavam barganhar tempo e reduzir o valor exigido. O cativeiro onde Wellington era mantido ficava em uma chácara isolada na zona rural do município de Guapó, a poucos quilômetros de Goiânia. Ali, o irmão dos cantores foi jogado em um quarto minúsculo, escuro e sem ventilação adequada. Ele passava os dias deitado em um colchão velho no chão, sem acesso à sua medicação regular e sob a constante vigilância de homens armados com submetralhadoras. O terror psicológico era diário. Os captores revisavam-se em turnos, mantendo Wellington sob uma rotina de privação de sono e ameaças de morte explícitas. Diziam frequentemente que se a família demorasse a pagar ou se a polícia fizesse qualquer movimento na região, ele seria executado e seu corpo seria desovado em um canavial. A Polícia Civil montou uma força-tarefa secreta, mas encontrava enormes dificuldades para avançar. Os sequestradores utilizavam telefones celulares clonados e cartões pré-pagos comprados em nomes de terceiros, realizando as chamadas sempre de pontos diferentes e em movimento pelas rodovias de Goiás, o que impedia o rastreamento preciso das antenas de transmissão na época. A cada ligação, a tensão subia. Zezé tentava convencer os criminosos de que arrecadar $5 milhões em dinheiro vivo demandava tempo, oferecendo valores menores que eram rejeitados com violência verbal. A quadrilha percebeu que a família estava seguindo orientações policiais para esticar a corda. Para quebrar a resistência dos Camargo e provar que estavam dispostos a tudo, os líderes do bando decidiram
que era hora de enviar uma prova de vida inquestionável, mas que se tornaria uma mensagem de puro sadismo. Em janeiro de 2000 avançava e o cansaço físico e mental destruía a família Camargo. Foi então que os sequestradores mudaram o tom do jogo. Em uma ligação curta e ríspida, o negociador indicou que havia deixado uma encomenda em um ponto específico da capital goiana. Uma equipe da polícia disfarçada foi até o local indicado e recolheu um envelope pardo envelopado com fita adesiva. Quando o pacote foi aberto na sede da Delegacia de Investigações, o horror se materializou diante dos olhos das autoridades e dos parentes. Dentro do envelope, envolto em gaze ensanguentada, estava um pedaço de cartilha humana. Os criminosos haviam cortado metade da orelha esquerda de Wellington Camargo como uma demonstração de força e impunidade. Junto ao pedaço anatômico, um bilhete escrito à mão com letras trêmulas pela própria vítima implorava para que o pagamento fosse feito imediatamente, ou o próximo envio seria pior. A perícia médica confirmou imediatamente a autenticidade do material biológico. O impacto daquela mutilação devastou a estrutura emocional dos Camargo. A estratégia policial de esticar as negociações havia falhado diante da brutalidade da quadrilha. O país assistiu chocado às reportagens que, mesmo sem exibir os detalhes macabros, confirmavam que Wellington estava sofrendo violência física extrema no cativeiro. A comoção pública foi imediata. Fã-clubes e cidadãos comuns organizavam corrente de oração nas portas dos estúdios e da residência da família. A pressão sobre os ombros de Zezé e Luciano atingiu o limite suportável. Eles precisavam decidir entre seguir o protocolo da polícia, que pedia paciência para estourar o cativeiro, ou ceder completamente às exigências dos criminosos para garantir que o irmão não continuasse a ser retalhado vivo. A revelação da orelha cortada expôs a mente doentia dos líderes da quadrilha. Wellington relataria mais tarde que a automutilação foi feita a sangue frio, sem qualquer tipo de anestesia, utilizando uma faca de cozinha cega. Ele foi amarrado a uma cadeira enquanto um dos criminosos executava o corte, ignorando seus gritos de dor e desespero. O bando limpou o ferimento de forma rudimentar com álcool para evitar que a vítima morresse de infecção geral antes do pagamento, o que arruinaria o plano financeiro. O pedaço foi colocado no envelope e despachado no mesmo dia. A mensagem subliminar era clara: o tempo da polícia havia acabado. Com a vida do irmão por um fio de sangue, a família tomou a decisão de ignorar as ordens das forças de segurança e iniciar os preparativos para o pagamento do resgate, custasse o que custasse. Com a confirmação da mutilação de Wellington, a família Camargo assumiu o controle total das ações, exigindo o afastamento tático da polícia das negociações diretas. O valor do resgate foi finalmente acordado em cerca de $300 mil, uma quantia que a quadrilha aceitou após perceber que a exaustão da família havia atingido o limite e que o risco de uma operação policial de invasão aumentava a cada hora. O dinheiro foi reunido em notas usadas e não sequenciais, conforme exigido pelos criminosos, para dificultar o rastreamento bancário posterior. O processo de entrega do montante foi planejado pela quadrilha com a mesma complexidade de um plano militar, envolvendo pistas falsas e troca constantes de rotas no meio da noite. Na data marcada para a entrega, um emissário da família seguiu as instruções recebidas por um telefone celular que tocava a intervalos regulares. Ele foi obrigado a dirigir por rodovias estaduais secundárias, mudando de direção a cada nova ligação para garantir que nenhuma viatura descaracterizada da polícia estivesse fazendo a escolta do veículo. Os sequestradores monitoravam a estrada de pontos elevados, testando a fidelidade do entregador. Finalmente, a ordem foi dada. O pacote com os milhares de dólares deveria ser arremessado de cima de um viaduto na rodovia BR-060, em um ponto escuro e deserto, exatamente à meia-noite. O emissário obedeceu, jogando a bolsa com o dinheiro no vazio da noite, onde cúmplices da quadrilha aguardavam escondidos na mata densa abaixo da estrutura de concreto. Assim que a bolsa tocou o solo e foi recolhida pelos criminosos, as ligações cessaram. Para a família, começava a pior fase do sequestro, a espera pela libertação. Não havia garantias de que os homens que haviam cortado a orelha de Wellington cumpririam a palavra de soltá-lo após o recebimento do dinheiro. O medo de que eles optassem por queimar o arquivo viva e executar a testemunha que havia passado meses convivendo com suas vozes assombrava a casa dos Camargo. As horas se arrastavam e o silêncio da madrugada goiana parecia definitivo. Enquanto isso, no cativeiro, a quadrilha conferiu o dinheiro sob a luz de velas, preparando a fuga e decidindo o destino de sua vítima, que permanecia vendada e amarrada no chão do quarto, sem saber se veria o amanhecer ou se aquele seria o seu túmulo definitivo. Nas primeiras horas da manhã de 21 de março de 2000, exatamente 94 dias após o seu desaparecimento,
Wellington Camargo sentiu as mãos brutas dos criminosos o levantando do colchão do cativeiro. Ele foi colocado no porta-malas de um carro, ainda vendado. Após cerca de 1 hora de viagem por estradas esburacadas que faziam o veículo sacudir violentamente, o carro parou. Wellington foi retirado do veículo e jogado em uma vala à beira de uma estrada de terra isolada entre os municípios de Guapó e Abadia de Goiás. Os criminosos arrancaram com o carro, deixando para trás apenas o som do motor sumindo na distância e o silêncio do campo. Wellington, utilizando as forças que lhe restavam, conseguiu retirar a venda dos olhos e arrastar-se para fora da vala, alcançando o acostamento da pista deserta. O motorista, que passava pelo local de madrugada, avistou aquele homem debilitado, com marcas visíveis de privação física e com um curativo sangrento na lateral da cabeça, acenando desesperadamente no meio do nada. Ao reconhecer o rosto que havia estampado as capas de jornais de todo o país nos últimos 3 meses, o condutor parou o veículo imediatamente e ajudou Wellington a entrar, dirigindo em alta velocidade em direção ao posto policial mais próximo. A notícia da libertação estourou nas rádios e televisões antes mesmo que a vítima chegasse a Goiânia. O reencontro com a família foi marcado por lágrimas, abraços e um sentimento avassalador de alívio. Mas a imagem de Wellington, visivelmente mais magro, pálido e sem parte da orelha, chocou o Brasil e mudou o foco do caso. O tempo da angústia havia acabado, começava a hora da caçada humana. A Polícia Civil de Goiás, com o apoio da Polícia Federal e de peritos forenses, montou uma operação de cerco total no estado. Com Wellington em segurança e recebendo cuidados médicos hospitalares, as restrições táticas caíram. Os investigadores agora tinham acesso às informações coletadas durante os 3 meses de monitoramento telefônico e sabiam que a quadrilha iniciaria o processo de divisão e lavagem do dinheiro do resgate. A perícia foi enviada imediatamente para o local onde Wellington fora abandonado, coletando vestígios de pneus e marcas de calçados que pudessem identificar o veículo utilizado na desova. A caçada aos criminosos transformou-se em uma questão de honra para as forças de segurança pública, que precisavam responder à ousadia de um bando que havia desafiado o Estado e mutilado um cidadão aos olhos do mundo. A investigação criminal entrou em uma fase de alta intensidade tecnológica e de campo. A quebra de sigilo telefônico dos celulares utilizados pelos sequestradores revelou uma rede complexa de contatos que se estendia para fora das fronteiras de Goiás, alcançando os estados do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. A polícia descobriu que os líderes da quadrilha faziam parte de uma ramificação criminosa interestadual especializada em assaltos a bancos e sequestros de grandes empresários. Os nomes começaram a surgir nos computadores da inteligência policial. A quadrilha era chefiada por criminosos experientes e perigosos, homens que já haviam passado pelo sistema penitenciário e que sabiam como operar na clandestinidade profunda. O avanço crucial na investigação ocorreu quando a polícia localizou a chácara que serviu de cativeiro em Guapó. A equipe da perícia papiloscópica vasculhou cada centímetro do imóvel abandonado, encontrando impressões digitais nos copos plásticos, garrafas de água e nas paredes do quarto onde Wellington permaneceu trancado por quase 100 dias. O confronto dessas digitais com o Banco de Dados Nacional identificou formalmente os executores diretos do crime. Entre os principais nomes estavam criminosos conhecidos pela alcunha de Os Manos, uma liderança violenta que coordenava os passos dos capangas à distância. Com os rostos e nomes dos suspeitos estampados nos mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça de Goiás, equipes de delegados e investigadores iniciaram incursões em hotéis, rodoviárias e esconderijos rurais por todo o interior do país. A captura dos primeiros integrantes da quadrilha revelou o destino do dinheiro do resgate. Parte dos dólares já havia sido trocada por moeda nacional em casas de câmbio clandestinas e utilizado na compra de veículos utilitários e armas de grosso calibre para novos crimes. Durante uma abordagem policial em uma rodovia interestadual, 2 dos sequestradores foram interceptados dentro de um carro de luxo comprado dias após a libertação de Wellington. Houve troca de tiros, mas os criminosos foram rendidos e algemados. Em seus depoimentos na delegacia, sob forte pressão das evidências técnicas, eles começaram a entregar a estrutura hierárquica do bando, revelando que o plano original era ainda mais ambicioso e que a mutilação da orelha da vítima fora uma decisão fria tomada pela liderança para acelerar o fluxo do dinheiro antes que a polícia os localizasse. O desfecho judicial do caso Wellington Camargo começou a ganhar contornos definitivos quando os principais mentores do sequestro foram finalmente sentados no banco dos réus do Tribunal de Justiça de Goiás. O processo penal foi robusto, alimentado por centenas de páginas de laudos periciais, transcrições de interceptações telefônicas e o testemunho contundente da própria vítima. Wellington compareceu ao tribunal
Em um depoimento emocionado que silenciou a sala de audiências, detalhou a rotina de terror, as ameaças de morte diárias e a dor física indescritível que sofreu na noite em que teve sua orelha cortada com uma faca de cozinha pelos criminosos. Advogados de defesa dos réus tentaram desqualificar as provas técnicas, alegando nulidade nas interceptações telefônicas e falta de clareza na identificação das vozes gravadas. No entanto, a materialidade do crime era avassaladora. As impressões digitais coletadas no cativeiro e os bens de luxo apreendidos com os acusados, comprados com o dinheiro do resgate, não deixavam margem para dúvidas sobre a autoria e a participação de cada um na engrenagem da quadrilha. O Ministério Público exigiu as penas máximas previstas pelo Código Penal brasileiro para o crime de extorsão mediante sequestro qualificado por resultado de lesão corporal grave e formação de quadrilha, argumentando que a brutalidade demonstrada pelo grupo exigia uma resposta severa do Estado para servir de exemplo. As sentenças proferidas pelo magistrado foram duras. Os líderes da quadrilha foram condenados a penas que ultrapassavam os 30 anos de reclusão em regime fechado, sendo enviados para presídios de segurança máxima. O veredito foi recebido com alívio pela família Camargo e pela sociedade, que viam o encerramento de um capítulo de impunidade. Porém, o cumprimento das penas traria novos desafios para o sistema penitenciário, já que alguns dos condenados tentaram articular fugas e manter o comando de atividades ilícitas de dentro das celas, provando que o desmantelamento completo daquela estrutura criminosa exigia uma vigilância constante que ia além das paredes do tribunal. A conclusão do processo judicial e a prisão dos criminosos não significaram o fim do sofrimento para Wellington Camargo. As sequelas de 94 dias de isolamento e violência física deixaram marcas profundas que o tempo não conseguiu apagar facilmente. O trauma psicológico de ter passado meses deitado no chão de um quarto escuro, sob constante ameaça de morte e sofrendo uma mutilação bárbara, manifestou-se na forma de crises severas de ansiedade, distúrbios do sono e hipervigilância. Wellington precisou de anos de acompanhamento terapêutico e psiquiátrico intensivo para conseguir reconstruir sua rotina básica e voltar a frequentar ambientes públicos sem o medo constante de um novo ataque. A ausência de parte de sua orelha esquerda era uma lembrança física diária do horror que viveu no cativeiro de Guapó. Ele passou por procedimentos cirúrgicos de reconstrução estética para tentar amenizar a deformidade causada pelo bando, mas a cicatriz permanecia ali como um testemunho silencioso da crueldade humana. Para a família Camargo, a vida nunca mais voltou a ser exatamente a mesma de antes de dezembro de 1999. A segurança de todos os membros da família foi reformulada de maneira drástica, com a contratação de equipes de guarda-costas profissionais, veículos blindados e sistemas avançados de monitoramento eletrônico em suas residências, transformando a liberdade cotidiana em um preço pago para evitar a repetição do pesadelo. Wellington, no entanto, utilizou a sua dor como combustível para uma transformação pessoal. Ele encontrou na fé e na motivação uma forma de ressignificar a tragédia, tornando-se palestrante motivacional e autor de livros, onde relatava como a força mental e a resiliência o mantiveram vivo enquanto o mundo desabava ao seu redor. Ele transformou a cadeira de rodas e a cicatriz na cabeça em símbolos de sobrevivência, viajando pelo Brasil para levar mensagens de superação para pessoas que enfrentavam traumas profundos. Mas a história de seu sequestro permaneceu gravada na memória coletiva nacional como exemplo definitivo de como a violência urbana pode atingir o ápice do sadismo em busca de dinheiro fácil. O caso Wellington Camargo não foi apenas uma tragédia familiar de grande repercussão midiática. Ele funcionou como um catalisador de mudanças profundas nas estruturas de segurança pública e na legislação penal do Brasil. A comoção nacional provocada pelas imagens da mutilação forçou o Congresso Nacional a acelerar o debate sobre o endurecimento das penas para crimes violentos e hediondos. A opinião pública exigia que o crime de extorsão mediante sequestro com resultado de lesão ou morte recebesse um tratamento penal infinitamente mais rigoroso, eliminando benefícios de progressão rápida de regime para os condenados. As polícias civis de diversos estados brasileiros criaram e reformularam suas delegacias especializadas anti-sequestro DEAS, com base nas lições aprendidas durante os 94 dias do caso de Goiás. O intercâmbio de informações e o uso de novas tecnologias de rastreamento de sinais telefônicos tornaram-se o padrão ouro nas investigações, permitindo que casos subsequentes fossem resolvidos em prazos muito menores e com maior índice de preservação da vida das vítimas. O isolamento de sinais de celular dentro de presídios de segurança máxima também ganhou urgência nas pautas ministeriais, após a descoberta de que grandes quadrilhas continuavam a arquitetar sequestros de dentro dos pavilhões carcerários.
O legado técnico do caso mudou a forma como as negociações de crises eram conduzidas no país. Os manuais de procedimentos policiais passaram a adotar abordagens mais científicas para traçar o perfil psicológico dos sequestradores, ajudando os negociadores a identificar o nível de periculosidade do bando e a prever reações violentas como a que vitimou Wellington. A história provou que o combate a quadrilhas interestaduais organizadas exigia uma articulação federalizada e o uso de inteligência estratégica, transformando o sacrifício físico de Wellington em uma lição institucional que ajudou a salvar dezenas de outras vidas nos anos que se seguiram. Mais de 2 décadas após aquela noite violenta no Jardim Europa, as estradas de terra que ligam Goiânia a Guapó não guardam mais os vestígios físicos do cativeiro de Wellington Camargo, mas a história daquele cativeiro permanece viva como um dos capítulos mais densos do true crime nacional. Os personagens envolvidos seguiram caminhos distintos. Os cantores Zezé de Camargo e Luciano continuaram suas carreiras de sucesso, mas sempre carregando o peso daquela memória. Os criminosos cumpriram ou ainda cumprem suas longas penas nas profundezas do sistema penitenciário, isolados da sociedade que um dia aterrorizaram. Olhar para o caso Wellington Camargo é compreender os limites da crueldade humana movida pela ganância financeira, mas também é uma lição sobre a capacidade de sobrevivência do espírito humano diante do isolamento absoluto e da dor física. O corte da orelha, que pretendia ser o golpe definitivo para quebrar a resistência de uma família, acabou tornando-se o símbolo da barbárie que uniu um país inteiro em torno de um clamor por justiça e humanidade. A memória desse crime serve como um espelho de uma época em que o Brasil enfrentava o crescimento desordenado de facções criminosas organizadas que testavam os limites de força do Estado. O mistério sobre como uma quadrilha conseguiu operar por quase 100 dias tão perto da capital sem ser detectada pelas forças de inteligência continua a gerar debates entre especialistas em segurança pública até hoje. Para alguns foi uma falha estrutural de comunicação policial da época. Para outros, uma demonstração de como o crime organizado sabia utilizar as brechas tecnológicas do início dos anos 2000. O caso fechou suas cortinas nos tribunais, mas suas lições permanecem atuais em um mundo onde a segurança pessoal e a violência continuam a caminhar em linhas paralelas nas grandes metrópoles brasileiras. Diante de tudo o que foi revelado sobre a frieza dos negociadores e a brutalidade sofrida por Wellington Camargo no cativeiro, fica a grande reflexão. Você acredita que o desfecho desse caso teria sido diferente se a família tivesse mantido a polícia no controle total das negociações desde o início, ou a decisão de pagar o resgate por fora foi o que realmente salvou a vida da vítima? Deixe sua opinião nos comentários.